Elá, o princípio. Wilson do Ogum. Babato Alagenã. O que é? Ou quem é Elá? Elá é o princípio da ordem, é quem mantém o mundo acertado e em ordem. Elá veio para a terra no Odu de Obarau e Eku, pois se assim não fosse o mundo seria um caos total. A tradição oral nos passa que Elá é o princípio espiritual que não teve espaço para se tornar conhecido, pois foi dominado historicamente pelo aumento do número de divindades e senhores da cultura iorubá. Em função disso, Elá não foi definido. Na tradição oral existem muitos que dizem que ele é um dos muitos nomes atribuídos a Ifá, Orumilá, e é descrito como o princípio entre eles ou que é o seu empregado de confiança. Essas afirmações têm um fundo de verdade e nós vamos ver por quê. Existe uma forte ligação entre Elá e Orumilá, pois Elá é o princípio da ordem, da retificação de destinos infelizes. Orumilá precisa deste princípio para cumprir o seu papel de grande preservador da felicidade e retificador de destinos infelizes, uma vez que podemos dizer que ordem significa felicidade, harmonia, paz e desenvolvimento. Elá é chamado de aquele que mantém o mundo acertado. Assim, podemos até fazer uma reflexão no sentido de que Elá é um princípio primordial onde Orumilá tem a sua origem. Podemos afirmar, portanto, de forma inquestionável, que Elá é uma emanação direta de Olodumare. Elá é chamado pela tradição oral de Elá Omossim, Elá é o preferido de Ossim. O que é Ossim? Para o Yorubá, Ossim é o líder dos líderes, ou seja, Olodumare. Elá estava presente quando Orumilá desceu à terra para colaborar com Orixalá nos afazeres de organizar a terra e colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, ordem. Tal fato é registrado em uma história do Odu Odiiori. Se nós aceitarmos que Elá é um princípio primordial, que estava presente no início da criação, estando no mundo e preenchendo de bons trabalhos, estabelecendo a ordem e colocando as coisas em seus devidos lugares, poderemos dizer que em um determinado momento o homem de alguma forma acordou de seu estado de letargia em um mundo perfeito e sem atropelos e neste momento se rebelou contra Elá, acreditando a ele a responsabilidade de ter retardado o crescimento do mundo e então o difamaram. Em função disso, conta a tradição que Elá se ofendeu e ascendeu aos céus através de um corda esticada. Foi somente assim que os habitantes do mundo perceberam que era realmente impossível viver sem Elá e assim, desde então, se tem rezado por suas bênçãos. Nessa linha Elá é referenciado como um libertador. Neste papel aparece a sua ligação com Exu. É sabido que Exu é a dinâmica de todas as coisas, instaura a desorganização geradora de uma nova ordem, num processo contínuo de desenvolvimento do mundo, a dinâmica que faz o mundo andar. Se considerarmos que Elá é o princípio da ordem e Exu provoca a desordem e se em algum momento imaginássemos que a desordem provocada por Exu levasse ao caos, somente a interferência de Elá como princípio poderia garantir uma nova ordem. Desse modo, podemos dizer que Elá trabalha juntamente com Exu, especificamente na tarefa de restabelecimento do equilíbrio. Elá como princípio é de suma importância na vida dos sacerdotes em nossa religião, pois o papel dos sacerdotes é manter ou instaurar a ordem. Portanto, como isso poderia ser feito sem a interferência de Elá? Vamos a uma outra consideração: realizar Elá significa carregar em si. O que vem a ser isso? Vamos contar duas histórias para depois tentarmos concluir essa afirmação. Existia uma localidade onde os reis não duravam mais de 3 anos e então eram substituídos, o próximo morreria antes de 3 anos e assim sucessivamente. A família de onde esses reis eram oriundos era muito rica e o poder era algo extremamente cobiçado, mas o fato da morte prematura era um empecilho para que eles quisessem se tornar reis. Foram consultar Orumilá e no jogo apareceu Odu Ogundofu, significando que todos os reis têm um orixá ao qual devem saber cultuar antes que lhe seja entregue o opá. Uma outra história trata de um rei que num determinado tempo teve suas esposas, 6, seus filhos e servos, 7, contra ele. Suas esposas não queriam mais se relacionar com ele, seus filhos voltaram as costas para ele, bem como seus servos. O rei revoltou-se,
munido de seu opai e de uma espada, saiu à procura deles, que haviam fugido. O rei então falou que eles deveriam carregar e si, sem o que não seriam perdoados. Os filhos então pegaram 4 inhames e ofereceram para o rei, que era o próprio Orumilá. Prepararam o inhame e o levaram para o rei, carregando-o na cabeça. O rei então disse que precisaria matar um deles. Os filhos responderam que eles haviam feito o que ele havia pedido. O rei perguntou se era esse macho ou fêmea. Eles responderam que era esse feminino. Ele ouviu e não soltou o opai e a espada. Eles pediram 3 vezes que ele o soltasse. O rei então respondeu: Onde vocês ouviram que esposas, servos e filhos não fizessem o que o rei quer? Assim, antes que eu largue o pai e a espada, vocês têm que prometer encarregar e si sempre. Só assim eu os perdoo. E si significa carrego de submissão e homenagem. Ou seja, curvar-se diante do sagrado, do superior, do maior. Para se falar em ordem temos que falar em respeito e homenagem, em submissão a um princípio maior que nos proporcionará a felicidade. Aprender que antes de tudo devemos agradecer, louvar e cultuar. Elá, por fim, é sempre invocado durante os cultos para que venha e abençoe os oferecimentos, tornando-os aceitáveis. Elá também é denominado como o princípio que inspira a aceitação de alguns sacrifícios, que inspira o culto correto e é por ele que a vida tem sido oferecida.